nós vamos ver sobre o registro da língua escrita, o registro do texto e as diferentes condições do contexto social de sua produção e circulação. Então, o que é importante vocês lembrarem sobre essa aula? Existem variedades diferentes de língua, existem formas diferentes de a gente falar, de a gente se comunicar, e não necessariamente uma forma é mais correta que a outra, uma forma é mais errada que a outra, uma é mais bonita, a outra é mais feia. Principalmente no Brasil, nós temos uma variedade muito grande de formas de falar. E todas elas têm valor, todas elas devem ser consideradas. Algumas você aprende de forma mais detalhada, porque você vai precisar usar em situações formais, mas toda forma de falar, a princípio, é correta. Então, todo mundo que nasceu aqui sabe falar português. Nunca pensem que vocês não sabem bem o português. Vocês sabem, sim, porque vocês são falantes da língua. O que seria o registro informal? Quando você conversa com um amigo, quando você conversa com um parente, alguém em casa, alguém com quem você não tem nenhuma obrigação de falar com todo o cuidado do mundo, você fala naturalmente. É um registro mais informal, né? Você pode usar uma gíria, pode usar abreviações, porque você está mais à vontade. Já quando você estiver mais velho, por exemplo, você vai em uma entrevista de emprego, ou então quando você vai à igreja, que vai conversar aqui com o padre ali da igrejinha, você se sente na obrigação de tentar falar de uma forma que essa pessoa entenda e que essa pessoa que perceba que você está sendo mais formal com ela, né? Um registro mais formal, mais de acordo com a gramática, digamos assim. Elas são diferentes condições do contexto social e de sua produção e circulação. Então, existe um errado, existe um correto? Não, todas as formas de falar são corretas. Mas existem situações em que você mais vai utilizar um e situações em que você vai utilizar mais outros. É como uma roupa, depende muito do lugar para onde a gente vai. Um biquíni é bonito? É muito bonito. Um shortinho curto é bonito? Muito. Mas, dependendo do lugar, você acaba não ficando muito legal usar, não é? A língua é mais ou menos assim, as palavras são mais ou menos assim. Tem um lugar melhor para a gente usar cada um. O que é um texto? Quando falamos, também produzimos textos ou eles são apenas escritos? Para que servem os textos? O que é um registro formal e um informal? Em quais condições se produz um texto? Onde eles circulam? O que levar em conta na hora da produção? Veja que há muitas perguntas, muitas questões acerca do texto, né? O texto tem que ser escrito? Quando você está falando, você está produzindo um texto? Sim, não é? Então é um texto. Quando você vê um desenho, ele passa uma mensagem para você? Os cartazes aqui da escola passam uma mensagem para você? Então tudo isso é texto, não é? Então não precisa ser só escrito, não precisa ter somente palavras, tudo isso, tudo que passa uma mensagem é um texto que a gente vai ler e a gente vai entender alguma coisa sobre ele. O que é um registro formal, informal? Em quais condições se produz um texto? A gente está produzindo texto o tempo inteiro. Textos formais, aqui na sala de aula, a gente tenta até falar de uma forma mais próxima da norma padrão, mais próxima do livro, da gramática. Onde eles circulam, o texto não está em toda parte, o texto faz parte da nossa vida. Acontece que quando nós precisamos produzir um texto escrito, nós prestamos mais atenção nas regras gramaticais, na correção gramatical, porque já que ele é escrito e vai ser lido por outras pessoas, ele precisa ter uma clareza maior.
Você já se perguntou o que é de fato um texto? Geralmente entendemos o texto como um conjunto de frases, ou seja, algo que foi feito para ser lido, mas a definição de texto não é tão simples quanto parece. Os textos não são apenas escritos, eles também podem ser orais. Eles não são simples amontoados de palavras ou frases, ou seja, eles precisam fazer sentido. Nós precisamos compreendê-los para que eles sejam textos. Então, quando você está escrevendo, não adianta escrever somente frases soltas. Tem que pensar que o texto é um conjunto, não é só uma frase, é um tecidinho, tem que estar tudo ligadinho. Nesse sentido, uma única palavra é capaz de transmitir uma mensagem de sentido completo. Por isso, ela pode ser considerada um texto. Então, se você estiver aqui na escola tranquilo, estudando, alguém começar a gritar socorro, fogo. Então, é um texto bem curtinho, mas é um texto que passa uma grande mensagem, né? Mas o que leva um texto a fazer sentido? Isso depende de alguns fatores, como o contexto e o conhecimento do mundo. Qual a ideia que a imagem ao lado nos remete? O que ela nos faz pensar? Certamente, se ouvíssemos apenas a palavra socorro sendo proferida, compreenderíamos muito bem a situação a que ela queria dizer, não é? Então, só uma palavrinha já é um texto, pode passar uma grande mensagem. O nosso conhecimento de mundo, nossas experiências acumuladas ao longo de vida, nos fazem compreender que diante de um incêndio, qualquer pessoa que lá esteja precisa ser socorrida. Então já vem um texto enorme na nossa cabeça, apesar de a gente ter ouvido somente uma palavra. O contexto pode ser explícito, quando é expresso por palavras, o texto em que se encontra a frase ou a frase em que se encontra a palavra. Ou implícito, quando está embutido na situação em que o texto é produzido. Ou seja, o implícito, você tem que tomar muito mais cuidado na leitura para conseguir captar, para conseguir entender o que está implícito no texto. Logo, a simples mudança de contexto faz com que a palavra socorro seja interpretada de maneira diferente. Na situação analisada, embora a palavra seja proferida dentro de fumaceiro, ela está totalmente dentro do contexto, por isso produz sentido, forma um texto. Já se a pessoa que a proferisse estivesse aparentemente feliz numa festa de aniversário, por exemplo, e do nada gritasse socorro, ninguém entenderia, não é? Então poderia até ser que ela estivesse passando realmente uma mensagem de precisar de ajuda, mas ficaria implícito e as outras pessoas teriam mais dificuldade de entender o que ela queria passar, se ela está gritando socorro em uma festa. O conhecimento de mundo. O nosso conhecimento de mundo nos ajuda muito a entender também os textos. Ao longo de sua vida, o leitor adquire conhecimentos utilizados durante a leitura dos textos. O leitor constrói o sentido do texto quando articula diferentes níveis de conhecimento, entre eles o conhecimento de mundo. Esse tipo de conhecimento costuma ser adquirido informalmente, através de nossas experiências pessoais e convívio em sociedade. Ativar seu conhecimento de mundo no momento certo pode ser útil tanto para salvar sua vida no meio da floresta de um incêndio ou para resolver questões do SAEP, por exemplo, né? Então, você quando vê as questões dos simulados, as questões de português, você ativa todo o conhecimento de mundo que você tem. Então, quanto mais você assiste jornal, lê livros, vive experiências, mais você vai conseguir entender os textos lidos. A capacidade de adequar o discurso às situações concretas representa uma das características essenciais da competência comunicativa de qualquer falante. E daí resultam os conceitos de linguagem formal e linguagem informal. Na linguagem formal, o registro normalmente utilizado é o registro cuidado, em que são exemplos de situações formais, as que estão associadas à realização de conferências, de discursos políticos, etc. Trata-se de uma linguagem que pode caracterizar-se pelo rigor sintático, pela riqueza do vocabulário de tipo erudito e pelo uso de formas de tratamento adequadas ao contexto.
Lembrando que isso não é algo fixo, algo muito rígido. Às vezes, a linguagem não é, ela está no meio do caminho, não é tão formal e também não é completamente informal. Por exemplo, no jornal que a gente assiste na televisão, noticiário de TV, eles tentam utilizar uma linguagem mais formal, mas de um jeito que todas as pessoas, todos os brasileiros que assistirem à televisão consigam entender. Porque se eles começarem a usar palavras também muito difíceis, a maioria das pessoas não vai entender, não é? Então, o importante é que a mensagem seja entendida. E se você começa a falar de uma forma muito difícil, com pessoas que não estão acostumadas com esse vocabulário, ninguém vai entender. Então, sua mensagem não vai valer muito. A linguagem informal, pelo contrário, é aquela que os falantes usam entre amigos e familiares, em que a pontuação com a correção linguística é menor e o vocabulário utilizado é simples, incluindo frequentemente palavras e expressões familiares, bem como calão. Então, a preocupação aqui é só conversar informal, você não fica preocupado com a correção gramatical, você não fica preocupado em impressionar com palavras bonitas e difíceis. Então, é quando você está conversando com as pessoas com quem você fica mais à vontade que você usa a linguagem formal. Ou seja, é o que a gente utiliza na maior parte do nosso tempo. O dicionário terminológico, que consagra como termos equivalentes as expressões registro formal e registro informal, define o contraste entre os conceitos correspondentes como a dimensão da variação da língua, determinada pela situação de interlocução. Diferentes tipos de contexto situacional requerem diferentes tipos de avaliação linguística, ou seja, diferentes situações exige diferentes usos da língua. Assim, usamos o registro formal dos textos, tanto falados como escritos, em situações formais, como no discurso de formatura, no congresso, numa reunião de negócios, numa palestra, numa redação escolar, no discurso religioso da igreja e também com pessoas com quem não temos muita intimidade. Você aprende o registro formal para conseguir usar nessas situações. Então, é muito importante. Para fazer uma redação para um vestibular, para um concurso público, é muito importante saber usar o registro formal nesses momentos. Por outro lado, usamos o registro informal, falado ou escrito, quando estamos em casa, com nossos familiares, na rua, com amigos, no campinho, jogando bola, no piquenique, com colegas, ou seja, na maior parte do tempo. Mesmo quando a gente escreve uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, quando é para um amigo, a gente escreve de uma forma bem tranquila, sem preocupação. Mas ainda assim é importante usar bem a pontuação para que a pessoa consiga entender. Não precisa usar palavras difíceis, mas tem que conseguir fazer com que a pessoa entenda o que você quis dizer. E o mau uso, no caso das pontuações, por exemplo, faz com que a sua mensagem não seja clara, né? Por exemplo, você manda uma pergunta para um amigo no WhatsApp, mas você esquece de usar a interrogação. Ele vai pensar que não é uma pergunta, vai pensar que é uma afirmação. Ou mesmo no registro formal, tem que ter um pouco cuidado, porque quando você está escrevendo, não tem como a outra pessoa entender sem perguntar de novo para você, se você não deixou a mensagem muito clara. Pelo que vimos até então, podemos perceber que dependendo do contexto em que estamos inseridos, com quem estamos, para quem falamos ou escrevemos, tudo isso vai ser importante para a escolha do registro do texto que vamos estudar, que vamos usar. Por isso que é importante você estudar todas as formas, todas as variedades linguísticas, porque você vai, na hora de utilizar a língua, poder escolher qual é a mais adequada. Isso significa que não produzimos textos aleatoriamente, sempre devemos levar em conta
todos esses fatores para produzirmos textos adequados aos eventos comunicativos. Assim, seria inadequado ao contexto chegar, por exemplo, no consultório médico e olhar para a atendente e perguntar: pô, esse doutor vai atender o povo ou não? Então, você está num lugar mais formal, procurar utilizar um jeito mais formal de falar. Por exemplo, boa tarde. O médico está atrasado, o médico irá atender em breve. Vão perguntando de uma forma que as outras pessoas percebam gentileza e educação em você. A forma como a gente fala, principalmente com pessoas que estão tendo uma primeira impressão sobre nós, diz muito sobre quem somos. Então, a gente precisa demonstrar educação, gentileza, para que as pessoas percebam que a gente é assim. Tentar não falar de uma forma mais grosseira, mais leve, porque a outra pessoa pode não entender, pode achar que você não está sendo educado o suficiente com ela. Na referida situação, seria adequado ao contexto social perguntar, por exemplo, o médico vai atender hoje? Dessa forma, o falante manteria o respeito com as pessoas que supostamente ele não conhecia, a atendente, o médico, os outros pacientes, e ainda as conhecesse o contexto no consultório com demais pacientes que também esperam atendimento, não autorizaria falar daquela forma. Não acontece muito, acontece, né? Da pessoa chegar com você e falar assim, de qualquer forma. Mas a gente precisa ter um cuidado com as palavras. As palavras são muito importantes e dizem muito sobre quem nós somos e passam uma impressão sobre nós. E é claro que a gente quer passar uma impressão boa, que as outras pessoas percebam que nós somos gentis, que nós somos educados, respeitadores. Então é importante ter essa preocupação. O contrário também poderia acontecer, né? O filho chegar em casa da escola, encontrar os pais no horário de almoço e proferir essa frase: excelentíssimos pais, boa noite, o que temos hoje para almoçar? Veja, os pais vão achar até engraçado, não é? Aí tá brincando comigo, né? Também esse tratamento é desnecessário para ser usado com os pais, né? Para esses, apesar deles merecerem respeito, o tratamento está inadequado às pessoas e à ocasião, né? Que é algo mais informal. Aqui nós vamos só passar esse, porque depois eu vou passar uma outra atividade para vocês que não está ligada a esse aqui, por isso eu estou passando alguns. Como eu falei para vocês, tudo que está passando uma mensagem para a gente, você consegue ler, pensar, refletir sobre ele. É um texto. Então, o texto não precisa ser somente verbal, pode ser também um texto visual, como esse que tem aí na imagem. Além de o texto poder ser oral, falado e escrito, ele também pode ser verbal e também pode ser visual. Então, para que você consiga produzir bons textos cada vez mais claros, todos esses conceitos são importantes. Por exemplo, o que você deve considerar? Quem vai ler ou ouvir seu texto? E onde ele vai ser lido? E para quem? Se eu vou publicar o livro no jornalzinho da escola, ou se eu vou mandar um bilhetinho para a colega da outra cadeira, tudo isso tem que ser considerado. A pessoa que lê, ouve, conhece o que você diz, em que registros então você deve produzi-lo. Se esse mesmo texto for lido na escola para os seus colegas, é a mesma coisa de ser lido para os diretores da escola. Então, a isso tudo nós chamamos de circulação, né? O seu texto pode circular entre diferentes tipos de público e quando você vai escrever, você tem que pensar nisso, pensar quem vai ser o leitor do meu texto. Eu estou escrevendo aqui esse texto, a professora vai ler, mas eu não estou nem prestando muita atenção no que eu vou escrever. Não, é muito importante que você leia, reescreva o que for necessário reescrever e pense que quem vai ler... Pense com a cabeça, tentando com a cabeça de quem vai ler, porque a pessoa pode não entender, você pode não ter deixado muito claro.
Então, tem que pensar, será que eu consegui escrever da forma como eu pensei ou será que eu não consegui colocar no papel o que eu pensei? É muito difícil colocar no papel o que a gente pensa, por isso a gente precisa sempre se reler e reescrever. Bom, gente, aqui algumas dicas de leitura, mas aqui eu vou encerrar aqui porque eu quero dar as dicas de leitura para vocês de livros que nós temos na nossa biblioteca, não é? E também numa biblioteca virtual que eu vou enviar para vocês.